Bom, hoje nós temos muitos estudantes aqui que não fazem parte desse projeto, mas que fazem parte das escolas participantes. Nós temos 19 escolas e eu imagino que tenha alunos de outras escolas também. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Antes de dar início mesmo ao evento, eu vou chamar o presidente da Câmara Municipal, o vereador Luciano Julião, para dar uma palavrinha com vocês. Presidente. Boa tarde a todos. Deus abençoe. Só vim dar uma boa tarde para vocês. Eu não sei, eu fui num evento ontem da Polícia Militar do Águia, os 15 anos do Águia, e estava um vento muito gelado onde que a gente estava lá. E ontem à noite já não estava bem, hoje não estou bem. Então, eu só esperei um momento para dar uma boa tarde para vocês, para poder passar para me medicar alguma coisa. Eu não sei se é um resfriado, uma gripe, alguma coisa está acontecendo. Mas não poderia deixar de passar aqui e desejar uma boa palestra para vocês. É um tema que precisamos bater muito em cima disso, é a violência contra a mulher. Não podemos aceitar isso, eu não aceito isso, a Câmara Municipal não aceita isso. E o que puder ajudar a defender as mulheres, o que puder ajudar a combater essa covardia que é a violência contra as mulheres, pode contar com esse presidente da Câmara, pode contar com a Câmara Municipal, tá bom? Quero agradecer a presença das autoridades aqui presentes, Cláudio Honor, a doutora responsável pela OAB hoje, né? A secretária Rosicler, de 1,76 m, a vereadora Márcia Caldas, fica falando que eu não tenho, Cláudio, fica falando que eu não tenho a altura que eu falo, que é ela que tem. Ah, tá. Sandrinha, secretária da Habitação. Deus abençoe a todos, muito obrigado, uma boa palestra a todos e conte sempre com a gente. Parabéns à Escola do Legislativo também pelo evento, tá? Parabéns, Deus abençoe. Gostaria de agradecer a presença do presidente e a Câmara, que sempre apoia a escola em todos os nossos projetos. Pessoal, eu sei que não tem só estudantes aqui, então eu só quero corrigir minha fala, é que hoje este evento ele faz parte do encontro de capacitação da Câmara Jovem, mas nós abrimos para toda a população e para os nossos servidores, enfim. Então, temos muito mais pessoas aqui hoje. E para a gente fazer a abertura desse evento oficialmente, antes de passar a palavra aos palestrantes, eu quero convidar duas vereadoras jovens que vão apresentar um texto de autoria delas e um outro texto de uma poetisa, Mariana Félix. Então, eu gostaria que vocês aproveitassem esse momento e, em seguida, a gente vai dar início às palestras, tá bom? Vou chamar aqui a Gabriele e a Ana Carolina. Slam é arte, o suco da poesia, mas não aquela poesia certinha, sei lá quantas estrofes, sei lá quantas linhas, sei lá quantas rimas. Slam é poesia marginal, é poesia sem regra, sem obrigação. É uma forma de gritar, falar e juntos fazer revolução. A verdade é que são retas, sem mentira, sem mimimi. Então, a partir de agora, vocês vão nos ouvir. Agora a gente vai começar a nossa apresentação. Apresentação não, a nossa intervenção. Meninas cresceram, ralando na boquinha da garrafa. No que te surpreende, MC Brinquedo, ser fã da MC Catra? Afinal, já nos dizia, olha a bunda, ô Raimunda, subiu temperatura, ô Raimunda.
Raimunda, menina que enjoou de boneca, não quis mais vestir timão e deveria ter tido outras músicas de opção. E quem sabe então, ela perceberia que não é normal ser só objeto sexual. Mas não, o califa ficou de olho no decote dela, ficou de olho no biquinho do peitinho dela, ficou de olho no balanço das cadeiras dela. E o mundo fez de Raimunda outra síndrome de Cinderela. Afinal, nos fabricaram para ser Amélia, servir sem vaidade. Nos ensinaram a ser mulher e, de verdade, na caixa, plastificada, só esperando para ser usual. Ao ouvir a pergunta de um menino de 13 anos se essa boneca sabe ser profissional, criança, o nome disso é pedofilia disfarçado desse seu enredo, da apologia pós-moderna funk social. Nada do que também não aconteça há anos em Salvador no carnaval. As amantes, as fiel e os homens valorizando a guerra entre elas, tipo o dono do bordel. E eles gritam, só as cachorras, as preparadas. Tô preparada sim, para não ser mais usada. Segura esse seu tchan, amarra bem esse seu tchan, senão tchan, 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 vai ser você acordar sem ele de manhã. Eduque seus bodes, porque hoje as cabras estão capa virada. Cansamos de ser carne servida na mesa, enquanto o machismo justifica frases que fazem as mulheres escravas. Dói, o seu tapa me dói, o seu tapa me dói, eu vou logo ligar 180. Tô atoladinha das suas hipocrisias. Moralistas, recalcada, merça suas palavras, parça. Vocês que são incompetentes no amor e nós que somos as mal amadas, os machistas estão passando mal, sem argumento, tremendo de medo, apelando de novo com os seus xingamentos. Garotos, Leone já avisou, dificilmente vocês vão resistir aos nossos mistérios, sempre tão espertos, mas são só garotos. Espero que a poesia não tenha tom de ameaça. É na brincadeira com as palavras que está a graça. Aos manas, minas, mona, que já abraçam a causa, você está ligado. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. De Mariana Félix. Esse slam é da Mariana Félix, ela é uma slammer lá de São Paulo. Ela competiu várias batalhas de slam e ganhou várias competições lá em São Paulo. E acompanhem ela, que ela é muito boa no que faz. Nascida para ficar na caixa, para ser boneca, menina esperta, bonita. Sorte será do seu marido. Você será uma bela dona de casa. Feitas para servir, escutar e não ser escutada, não usar, mas ser usada, viver caladas, o fardo, o medo de sair, não voltar para casa. E o pior entre esses medos é saber que se acontecer, vão colocar a culpa na roupa que eu usava. Sair de casa pra gente sempre foi risco diário. Não é medo de morrer, é medo de perder a vida e continuar a viver. Na escola, no ônibus, na rua, nunca seguras. Além de tudo, seguir um script de uma vida que nem nossa é. Presilha no cabelo, vestido longo e uma sapatilha no pé. Fecha a perna, garota, você vai desse jeito? Parece uma... Nascidas para seguir na linha, regra dos homens, nascida para seguir o famoso padrão. E no jornal, mais o nome de uma mulher que não aguentou, mais o nome de uma mulher que não conseguiu correr, mais o nome de uma mulher que perdeu a vida e só depois disso apareceu na TV em forma de estatística. Acho que um dos meus maiores sonhos é poder sair sem se importar com o horário, se está escuro ou está claro, sem se importar com otários. Ser mulher é carregar o peso de uma casa nas costas, o medo nos bolsos e o brilho do sol no olhar. É escutar calada frases machistas dentro da sua própria casa. Frases machistas que fazem das mulheres escravas. Colocar na balança para ver o que pesa mais, a opressão que vem de fora ou o peso que nós plantamos em nós mesmos. É que é tanta lavagem cerebral que nos diminuímos automaticamente. Não é inesperado, né? Tudo que as mulheres conquistaram foram a partir de revoltas. As mulheres são as únicas que não se dão as costas. Mas sei que nós aguenta. É que toda mulher nasce de outra mulher. Por isso são fortes duas vezes. Esse é um slam meu que eu escrevi para uma outra apresentação e a Alessandra e a Poliana deu a oportunidade da gente apresentar aqui para vocês. Então a gente agradece. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de dar os parabéns para as meninas.
Eu já conhecia os dois slams e foi muito legal vê-las apresentando aqui para vocês. Acho que é uma forma da gente começar, dar início a esse evento de uma forma inspiradora. Agora, antes de passar a palavra às palestrantes, eu gostaria de chamar algumas autoridades para dizerem um oi a vocês. E eu vou começar pela secretária Rosi Claire, da Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Social. Racial, perdão. Racial. Boa tarde, tudo bem? Queria agradecer pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui, porque eu sou secretária da Mulher, da Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial. Estou como secretária, mas sou professora de língua portuguesa. E vocês, meninas que vieram aqui, são verdadeiras slammers. Parabéns. E o engraçado, o importante na fala de vocês, é que vocês destacaram o processo de construção das tantas violências às quais nós, mulheres, estamos submetidas, não é? E é na escola, é nesta idade, que vocês começam a enxergar, a detectar essas violências, e isso é muito importante. A Secretaria da Mulher, meninos, é uma secretaria que, dentre outras ações maravilhosas, lida com mulheres que são vítimas de violência, tá? E eu estou falando isso porque eu tenho percebido que muitas mulheres, infelizmente aqui na nossa cidade, ainda não sabem esse trabalho maravilhoso que é feito lá. Ainda mais eu penso vocês. Somente no primeiro semestre de 2025, a nossa secretaria, juntamente com a Vara da Violência Doméstica, juntamente com a Delegacia da Mulher, atendendo apenas São José do Rio Preto, atenderam no primeiro semestre de 2025 mais de 2.000 mulheres que foram vítimas de violência. Se nós computarmos as vezes em que essa mulher vai à secretaria, participa dos grupos reflexivos, participa dos outros atendimentos aos quais ela precisa, foram mais de 8.000 atendimentos. Precisa, com esses dados, destacar a importância de uma ação como essa, a importância de nós termos um mês, agosto, lilás, para nós pensarmos, refletirmos, todos nós, homens e mulheres, sobre a importância de nós lutarmos contra a violência. E o que mais nos admira, a equipe técnica dessa secretaria, essa violência, ela não está apenas sujeita àquela mulher que ela está nas periferias. Ela vem crescido consideravelmente também na classe média e classe média alta, com outras vertentes. Mas, enfim, é a partir da educação, é a partir de vocês, que nós vamos conseguir, de maneira efetiva, combater realmente esse cancro social, que é a violência física, psicológica, moral, patrimonial, que ainda, apesar de sermos 54% do eleitorado dessa cidade, estamos sujeitas a esse tipo de violência. Um prazer enorme e nós estamos à disposição de vocês na secretaria. Um beijo grande, estou morrendo de saudade de dar uma aula de língua portuguesa para vocês. Agradeço a secretária. E agora eu vou chamar a secretária Sandra Reis, da Secretaria de Assistência Social, dessa vez social. Boa tarde, que alegria esse lugar. Estou secretária de Assistência Social e acumulo a Secretaria de Habitação. Para vocês verem a confiança do nosso prefeito, Coronel Fábio Cândido, em nós mulheres. Eu quero agradecer esse lugar de fala mesmo, que na verdade para mim veio de um lugar de vida. Eu vivenciei aqui a Escola do Legislativo como tutora com a minha filha, que foi vereadora mirim. E na época eu estava na educação, era educadora, e eu fui a primeira tutora que conseguiu um ônibus para levar a turma para Brasília. E nós conhecemos o Congresso, a minha filha teve essa oportunidade junto com todos os outros. E desde aquela época eu também já conheci o Abner aqui, que estava como deputado mirim, e já criamos esse vínculo. E com certeza eu sempre acredito que a minha vida toda me preparou para estar até aqui hoje como secretário. Eu tive uma situação dessa
mesmo sem perceber e sem entender, querendo me casar logo para sair da vivência machista, da vivência desse momento de ter que seguir uma história que muitas vezes nem eles sabiam que era a história imposta. E eu acabei me casando logo, e dentro desse casamento também, acreditando que era muito amor, sofri vários tipos de violência, desde cárcere privado, violência física, psicológica. E todos esses momentos para mim eram muito naturais, porque eu acreditava que aquilo era o que eu tinha que aceitar, porque para ter um bom casamento. E a partir daí, todos esses processos disruptivos me levaram a enxergar que não era sobre isso e que eu tinha o meu lugar, teria o meu lugar, e assim consegui seguir, mesmo sem ter um homem, como muitos acreditam que a gente precisa ter alguém. Já houve um tempo onde a mulher só era vista se ela fosse casada. E sim, ainda vivo preconceitos em espaços por ser uma pessoa que não é casada. E é muito interessante porque também vivi esse preconceito na política. Quando fiz um posicionamento político, que na época não era comum para todos, não era o aceito para todos, e diziam: nossa, você fez uma escolha errada. E eu fui realmente dentro da política, não tive um apoio das mulheres para chegar até aqui. E quero agradecer muito o prefeito Coronel Fábio Cândido, que enxergou esse momento de fala. Então nós temos muitos homens, e temos instituições inclusive que trabalham esses homens, e temos muitos homens que já enxergaram que nós somos capazes, que nós somos boas o suficiente para caminhar junto com eles. Então o que eu deixo para vocês é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de acreditar que nem todos os homens são ruins, que nem todos os homens são agressores, que nem todos os homens têm esse movimento machista que ele viveu na construção da sociedade, mas que ele pode sair e seguir outro modelo, como eu vejo meu filho hoje, um homem totalmente diferente da criação que ele inclusive vivenciou, e que são também hoje pessoas diferentes, o pai dele, as outras pessoas que eu convivi. Então o que eu quero deixar para vocês é essa esperança. Hoje, como secretária de assistência social, eu lido com todas as violências também. Tenho as crianças que são retiradas das famílias, ficam nas nossas casas. Temos os idosos que sofrem muitas violências, idosas. Então a violência de qualquer forma, e principalmente aqui a gente diz das mulheres, ela deve ser combatida. E para isso estamos aqui juntos. Obrigada. Obrigada, secretária. Em seguida, eu vou chamar a vereadora Márcia Caldas. Boa tarde, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês. E fiquei emocionada logo de cara com a colocação de vocês, a fala de vocês, tão empoderada, uma vivência maravilhosa, isso é importante demais. Bom, como vereadora também e autora da Lei 12.908, do Agosto Lilás, conscientização e prevenção da violência da mulher, a gente sempre tem muitos e muitos trabalhos, muita luta. Mas eu quero colocar, quando nós trabalhamos para que a lei fosse aprovada aqui, nós tivemos uma fala de um vereador que chegou a falar assim: vai faltar mês desse jeito. Todo mês tem que colocar cor. Se a gente fosse respeitada, se nós não fôssemos violentadas, se nós não fôssemos agredidas e mortas, talvez a gente não tivesse que estar fazendo um mês só para que a gente possa, nesse mês, fortalecer. Porque a nossa luta é todo dia, é todo mês, é todo ano e é a vida inteira. É a vida inteira. Mas eu tenho fé e acredito que essa realidade vai minimizar e vai melhorar. Quando eu vejo vocês, jovens, meninas, meninos, que estão aqui, vivendo uma realidade bem diferente, né? Buscando conhecimento para ter mudança, para ter esclarecimento dentro de casa, com mãe, com pai, com tios, com avós. Eu tenho e eu creio que a mudança vai ocorrer e que nós vamos viver um mundo diferente, onde nós, mulheres,
não vamos ser mais agredidas, não vamos ser mais desrespeitadas, violentadas, e vamos ser o que nós quisermos ser. O que a gente quiser, nós vamos ser. E também fico feliz que a Escola do Legislativo trabalha esses jovens junto na Câmara Municipal, para que a gente também possa ter mais mulheres em locais e funções de poder. Como hoje nós temos aqui secretárias, nós temos advogadas, nós temos psicólogas, nós temos tantas mulheres que têm um empoderamento, que têm muita coisa para passar para vocês. E eu tenho fé. Hoje, sou a única mulher numa Câmara Municipal de 23 vereadores. É difícil. Estava conversando aqui com algumas meninas e estava dizendo, é difícil quando a gente está só uma mulher num local onde nós temos tantas pautas, tantas lutas, tantas coisas para vivenciar. Vivenciar com quem? Com alguém que fala que vai faltar mês, que vai faltar cor? É muito difícil. Então, gente, que vocês possam trabalhar e divulgar, conscientizar mais pessoas, que se vocês estão aqui hoje, vocês com certeza vão receber tantas informações, que isso precisa ser disseminado, vocês precisam passar. Não é para ficar só com vocês. Quanto mais a gente passar informação, melhor vai ser para nós, mulheres. E o que precisar de mim, dentro do meu mandato, também como mulher, como presidente de um sindicato que representa uma categoria, que é a maior categoria aqui em São José do Rio Preto, que são os comerciários, eu vou estar sempre à disposição. Gabinete aberto, a Márcia à disposição, e também passar para vocês que nós vamos estar fazendo eventos essa semana, inclusive vamos estar no Calçadão, no sábado, na parte da manhã, fazendo uma divulgação, uma conscientização, conversando com as pessoas, porque é conversando que a gente vê o sofrimento de cada uma. É onde a gente fica sabendo o que se passa com cada mulher que a gente nem imagina. Que a gente acha que tem uma vida normal. Não, mas é uma vida de abuso, muitas vezes. E queria convidá-los para uma palestra que vai haver também na segunda-feira, dia 18, será lá na OAB. Nós estaremos trazendo a Tenente Coronel Denise, lá da Bahia. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem uma vivência na luta contra a violência da mulher. A Bahia é um estado onde tem mais violência, né, da mulher. Então, ela estará aqui. Se vocês tiverem a oportunidade de estarem junto conosco, eu vou ficar muito feliz. Vai ser a partir das 19 horas, nós estaremos na OAB, nós vamos estar, já está tudo na rede social também. Então, o que vocês puderem adquirir de informações, porque vocês são jovens, vocês estão no meio onde nós temos que ter as mudanças. São com as crianças e são com tudo mais, né? Eu tenho uma neta de 5 anos e ela é muito curiosa. Então, tudo que ela pergunta, eu falo. E hoje, ela foi para a escola com um bottom. E ela queria saber o que era isso. Vovó, escreve para mim. Escreve, que eu quero que a minha professora fala para os meus amiguinhos bem. Então, gente, a mudança está em vocês. Está na juventude, e que vocês têm toda a força do mundo. Então, aproveitem o máximo do que vai ser passado aqui. A Escola do Legislativo, no geral, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem, pelas pautas que vocês levam importantes. Então, muito obrigado pelo convite, por eu estar aqui também, e aproveitem o máximo. Obrigada, gente. Agradeço a fala da vereadora. E eu gostaria também agora de registrar a presença do vereador Abner e do vereador Renato Pulpo, e eu vou chamá-los para fazer uma fala bem rapidinha, e assim vocês aproveitam. Muitos de vocês já conhecem os vereadores, outros não, né? Então vocês estão tendo a oportunidade de conhecê-los. Vereador Abner. Rapidinho, vereador, porque a gente está com o horário passando. Obrigado, boa tarde a todos e a todas.
É um prazer estar aqui. Queria aproveitar para parabenizar a Escola do Legislativo por essa iniciativa, né? Eu, como membro da comissão... Como membro da Comissão da Mulher, tenho acompanhado o incansável trabalho da vereadora Márcia Caldas, que infelizmente é a única mulher numa Câmara de 23 vereadores, né? A gente sabe a importância dessa pauta, e eu, na minha época de escola, a gente não tinha muito acesso a palestras de conscientização, né? Muitas vezes eu via coisa dentro de casa e eu não sabia, eu achava que era natural, né? Principalmente a violência psicológica. Eu acho que quando chega na violência, na agressão, já é um nível muito alto, né? Já precisa ser combatido com muita potência, vamos dizer assim, né? E para falar um pouquinho do papel do vereador aqui na Câmara, a gente tem que ter ações, né, para poder combater esse tipo de violência. Esses dias a gente teve um caso numa UPA da nossa cidade de uma médica que foi assediada por um paciente. E aí esse paciente foi denunciado, e aí ele foi preso, e aí quando foram ver, esse cara já tinha várias condenações por estupro, por assédio sexual, e ele estava sozinho com uma médica numa sala. Vendo essa situação, a gente propôs aqui na Câmara Municipal um projeto de lei que cria um cadastro municipal de pessoas condenadas por estupro e por assédio sexual, para quando esse tipo de pessoa chegar no serviço público, ter um aviso para os funcionários para não deixar essa pessoa sozinho, com funcionárias, com enfermeiras, com médicas. Esse é um tipo de ação que a Câmara Municipal pode fazer para ajudar nesse combate e que a gente propôs aqui na casa. Então, parabenizar nossa secretária da Mulher, a Sandrinha, as meninas da OAB, pelo incansável trabalho que vocês fazem nesse combate, né? Porque o machismo, querendo ou não, atinge até nós que somos homens, né? Eu que faço parte da comunidade LGBT, a gente vê no dia a dia como que é delicada essa situação. Então, desejar a vocês todos uma boa palestra e parabenizar mais uma vez a Escola do Legislativo por mais essa belíssima iniciativa. Muito obrigado. Obrigada, vereadora Abner. E para encerrar, o vereador Renato Pupo. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pelo pequeno atraso. Eu estou voltando de uma cirurgia, estava na fisioterapia. Tá? Cumprimentar também a Escola do Legislativo pela iniciativa. Cumprimentar meus colegas de Câmara, vereadora Márcia Caldas, vereador Abner, secretária Rosicler da Mulher, secretária Sandrinha Lana Braga e o meu amigo César, que faz um trabalho maravilhoso na Vara da Infância, junto ao Projeto MEM. Dizer, gente, estou no meu 4º mandato, e eu desde o começo sempre estive envolvido no combate à violência contra a mulher. O pessoal da OAB aqui, doutora Isabela Borges, doutora Dayana Pessoa, doutora Cláudia Honora Roque, são advogadas atuantes, ativistas e sabem do meu compromisso com a causa. E eu, nesses 13 anos, já tenho um histórico que me permite ir um pouco além do discurso. Eu tenho que mostrar. Vou só dar alguns exemplos. Uma lei muito festejada no estado de São Paulo, aquela lei que obriga bares, restaurantes, casa noturna, a atenderem mulheres em situação de risco, aquele sinalzinho. Essa lei, ela nasceu aqui em Rio Preto. Ela é lei estadual desde 2023, mas ela é lei municipal desde 2019. O doutor Alceu, juiz da Vara da Violência contra a Mulher, ele já citou essa minha lei. Eu presente, mais de uma vez já vi ele citando, falou, gente, isso nasceu aqui. Então, é um dos trabalhos que eu tenho para contribuir nessa causa. Tem uma lei também muito festejada, a doutora Heloísa e o doutor João Santaterra, promotores que atuam na Vara da Violência contra a Mulher, me cumprimentaram. É uma lei que obriga os cinemas, nos trailers, antes de qualquer filme, a exibir um vídeo educativo, porque é um trabalho de prevenção. Quando a gente faz um seminário, uma palestra, como aqueles eventos maravilhosos que a OAB organiza, quem que vai geralmente? Quem menos precisa ouvir. O César sabe disso. No projeto MEM é diferente, porque a pessoa é compelida a ir, obrigada, como bem disse ele. Mas geralmente, de espontânea vontade, só vai quem menos precisa ir.
Quem é contra a violência contra a mulher? Aqueles que mais precisam ouvir não vão. Então, quando você faz isso num cinema, você atinge todo mundo. E atinge aquele, não vou entrar no tema da palestra, mas a palestra fala, né? O silêncio e o julgamento. Atinge aquele vizinho que não tem nada a ver com a história e que às vezes está acompanhando um caso de violência e fala, eu aprendi que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete sim, porque quando a gente mete a colher, a gente salva uma vida. O silêncio mata, a omissão mata. Então, às vezes no cinema, nesse trailer, que tem que ser exibido de acordo com a nossa lei, às vezes o agressor não está presente, mas um vizinho está. E ao assistir esse trailer, ele desperta e falou, pô, tem uma situação parecida do lado de casa, eu estou convivendo com isso e nunca fiz nada, eu preciso fazer, tá? Então está aí a minha contribuição e a gente continua juntos na luta. Parabéns a todos aí, desculpa se eu me estendi, e uma ótima tarde, façam um bom proveito. Pessoal, antes de passar, novamente, né? Antes de passar a palavra para as palestrantes, como esse evento ele é feito para vocês e por vocês, jovens, adolescentes, eu queria falar aqui, dar aqui um agradecimento aos vereadores jovens que são embaixadores desse evento. Isso quer dizer que eles nos ajudaram a trazer seus amigos, pessoal da escola. Então, eu vou citar aqui os nomes dos embaixadores, que foram os que trouxeram seus amigos. Então, a gente tem a Ana Beatriz do Vitor, a Ana Beatriz aqui em nome de todos, né? Ana Carolina, do Parque Nova Esperança, a Ana Júlia, do Intelectus, o Augusto, do São José, a Carol, do Miziara, o Eduardo, do SESI, o Heitor, do Batista, a Isadora, do Roberto Jorge, o Ítalo, do Fogaça, a Lara, do América, o Lucas, do Fogaça também, a Maria Clara, do Vitor, o Matheus, do Roberto Jorge, a Rayane, do Invictus e a Sofia, do SERP. Palmas a todos. E se eu não citei alguém aqui, me perdoem, tá bom? Mas todos nos ajudaram a divulgar o evento, então, parabéns e obrigada. Agora sim, né, pessoal, vamos lá. A gente vai começar com as palestras. Então, eu vou chamar a primeira palestrante, que é a doutora Isabela Borges. Eu vou pedir que ela se apresente antes de iniciar. Olá, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Isabela Borges, eu sou advogada especialista em Direito das Mulheres e em Direito das Famílias. Estou como coordenadora da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB de São José do Rio Preto. Sou também líder do Comitê de Combate à Violência do Grupo Mulheres do Brasil. E também estou no atual mandato como conselheira municipal dos direitos da mulher. A gente está no biênio até agora, agosto. Vai haver eleições recentemente. Então, toda a minha atuação e minha trajetória é voltada para o direito das mulheres. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para tratar sobre esse assunto tão relevante, né? Eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes na pessoa da nossa secretária da Mulher. E também gostaria de agradecer o convite da Escola do Legislativo, através da Poliana e da Alessandra, que fizeram contato. Agradecer também a organização dos vereadores jovens envolvidos com esse evento. Deixa eu só me localizar aqui no material. Bom, eu já me apresentei para vocês, aqui estão as minhas redes sociais, eu compartilho algumas informações sobre o direito das mulheres. Se vocês quiserem acompanhar, eu estou à disposição depois da palestra. Se quiserem trocar algum assunto, tirar dúvidas, estou à disposição para vocês. Antes de iniciar esse tema, eu queria fazer uma dinâmica muito rapidinha, que vocês podem ficar no próprio lugar de vocês. Queria que vocês se dessem um autoabraço. Por quê? Esse assunto, muitas vezes, ele toca... Olha só minha professora de português ali. Acabei de ver ela. Foi minha professora de português. Esse autoabraço, porque ele toca muito nas nossas feridas. Porque a violência contra a mulher, se a gente olha para as estatísticas... ela provavelmente está incidente na história de todos vocês aqui, ou porque vocês viveram, ou porque vocês conhecem alguém que já viveu alguma situação desse tipo. Então, esse momento de autoabraço para vocês se acolherem as próprias dores também. E
Vamos começar com as estatísticas. O Brasil, ele tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo. E quando a gente fala de feminicídio, a gente está falando da morte das mulheres em razão delas serem mulheres, em razão da condição do sexo feminino. Então, a violência que acomete as mulheres é uma violência de gênero, porque ela é diferente da violência que acomete os homens. Os homens, em sua maioria, eles são mortos em razões de violências urbanas, envolvimento em tráfico de drogas, roubos, latrocínios, brigas de rua, enquanto as mulheres, elas estão, em sua maioria, sendo mortas em razão da sua condição de sexo feminino. E, além disso, nesses casos de feminicídio, em 66% dos casos, tiveram a residência como local do crime. Ou seja, o local que deveria ser de maior segurança para essas mulheres, a própria casa, tem sido o local mais perigoso. A própria casa. O autor desse feminicídio foi o companheiro ou os ex-companheiros dessas mulheres, em praticamente 89% dos casos. Então, as mulheres, elas estão sendo mortas e violentadas, em sua maioria, nas relações que deveriam proporcionar maior afeto e segurança, dentro das suas casas, em razão dos seus relacionamentos íntimos. Por isso que eu falei para vocês se autoabraçarem, porque assim, quando a gente olha para essas estatísticas absurdas, a gente sabe que dentro das nossas casas, muitas vezes, essas violências estão presentes, dentro da casa de familiares, por exemplo. A cada 2 minutos, uma mulher denuncia ser vítima de violência doméstica. E a gente está aqui para falar, principalmente em razão da campanha Agosto Lilás. E vocês sabem por quê existe o Agosto Lilás? Não sabem? Em agosto, a Lei Maria da Penha, ela faz aniversário. Esse ano nós temos 19 anos da Lei Maria da Penha. E todo mundo sabe o que é a Lei Maria da Penha? É a lei que fala sobre a violência doméstica contra as mulheres. E ela é considerada uma das 3 melhores legislações do mundo inteiro. Gente, tem alguém controlando meu tempo? Porque senão quando der meu tempo, vocês me avisam, que eu não quero me estender mais que os 15. Falta 10 ainda, né? Não, então tá. Porque eu vou me empolgando, eu saí já dos slides. Bom, a Lei Maria da Penha, ela é considerada uma das 3 melhores legislações do mundo inteiro. Então, ela é aclamada internacionalmente. E essa lei, ela veio decorrente porque o Brasil, e tem 19 anos, né? Eu falei já, ela está fazendo 19 anos esse ano. E o Brasil, ele não estava punindo adequadamente os homens agressores de mulheres, principalmente da violência doméstica, que foi o caso da Maria da Penha. Então, foi para a Corte Internacional, e a Corte Internacional de Direitos Humanos condenou o Brasil a criar uma lei que protegesse e prevenisse a violência doméstica efetivamente. A Maria da Penha, ela sofreu 2 ou 3 tentativas de feminicídio. 3 tentativas de feminicídio, ela ficou paraplégica e passou 19 anos e seu agressor não tinha sido sequer condenado ainda, cumpriu uma pena de 2 anos. Então, por esse motivo, ela buscou ajuda internacional e foi quando o Brasil foi condenado a criar uma legislação. E essa legislação, ela não é famosa simplesmente porque ela pune os agressores de violência doméstica, mas é principalmente porque ela tem caráter preventivo e caráter educativo. Existem várias medidas dentro da Lei Maria da Penha para se prevenir a violência doméstica. Uma delas, inclusive, é que se fale sobre direito das mulheres dentro das escolas, por exemplo, que isso integre o currículo escolar. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa temática dentro das escolas, mas isso está previsto na legislação federal, na Lei Maria da Penha, e deveria ser aplicada, além da gente ter também outras legislações que impõem essa medida. E aí, quando a gente fala sobre violência doméstica, que é a violência mais comum contra as mulheres, como eu mostrei para vocês, já que a maior parte dos casos são os homens, companheiros e as companheiras dessas mulheres, nós estamos falando de violência doméstica. E o que caracteriza a violência doméstica é que ela ocorre dentro do ambiente doméstico, mas não só, também dentro do ambiente familiar. Se essas pessoas não estão dentro da mesma casa, mas são da mesma família, por exemplo, um tio contra uma sobrinha, apesar dele não morar junto, mas ele violentou ela de alguma forma, isso também é uma violência doméstica protegida pela Lei Maria da Penha. E também dentro de relações íntimas de afeto. Se nós estamos falando de um casal que mesmo que eles somente namorem, fiquem,
mas eles não moram dentro da mesma casa, mas aconteceu uma violência dentro desse relacionamento, também é uma violência doméstica prevista pela Lei Maria da Penha, tá? Então, isso é o que caracteriza a violência doméstica. Aqui eu já contei o breve histórico para vocês da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela protege apenas mulheres, independente da orientação sexual. Então, mulheres trans também é aplicada a Lei Maria da Penha. E, recentemente, o STF ele entendeu, no ano passado, que a Lei Maria da Penha também poderia ser aplicada para relações homossexuais para os homens, devido a uma ausência de legislação para a proteção desses homens em relações homossexuais. Então, agora ela também está sendo ampliada. E ela traz medidas de prevenção, educativas e segurança. Aqui eu trouxe alguns direitos que toda mulher que está em situação de violência doméstica possui, que muitas pessoas não sabem. Esses direitos estão previstos na Lei Maria da Penha, como, por exemplo, inclusão prioritária em programas assistenciais do governo, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, manutenção do vínculo trabalhista, caso ela precise ser afastada do trabalho em razão da violência sofrida, e inclusive prioridade para matricular os seus filhos em escolas e creches próximas à sua residência, também em razão da violência. Muitas vezes ela precisa se mudar de local, e os filhos têm prioridade para ser transferidos em escolas e creches e matriculados próximos da sua residência. E quais são os tipos de violência? Essa minha parte ficou como uma parte introdutória para a temática das meninas que virão posteriormente a mim. E talvez isso seja algo básico, talvez vocês já saibam quais são os tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, como violência doméstica, mas às vezes a gente acha que sabe, mas existe alguma situação que a gente não imaginou que seria violência e acaba reconhecendo. Eu, por exemplo, eu tive acesso a esse conteúdo somente quando eu estava na faculdade, que eu fui fazer Direito. E somente depois de um período tendo acesso a esse conteúdo foi que eu reconheci que na própria história da minha família existia violência doméstica. A minha avó ela foi vítima de violência doméstica durante toda a vida dela, por parte do meu avô. E eu até me solidarizo aqui, a Sandrinha, que é a secretária da Assistência Social, contou também a história dela, e todos nós identificamos dentro da nossa própria história. Então, ter acesso a esse conteúdo, hoje, vocês, tanto para prevenir que isso aconteça, tanto para identificar, para a gente estimular a denúncia, para a gente estar ao lado das pessoas que a gente sabe que está passando por isso também, para ser esse ombro amigo, esse acolhimento que essa mulher está precisando agora. Então, a gente tem a violência física, que é a ofensa à integridade física da mulher, que é a violência mais básica, todo mundo sabe, porque ela deixa as marcas físicas. Temos a violência psicológica, que ela é caracterizada principalmente com humilhações, controle, manipulação, ridicularização, ameaças, vigilância constante, perseguição. Essa violência psicológica ela prejudica a autoestima e, pouco a pouco, o desenvolvimento emocional dessa mulher. A violência psicológica, muitas vezes, ela é muito sutil, ela não é percebida. E cabe a nós também, que estamos convivendo com essas mulheres, identificar para ela, porque às vezes quem está inserido dentro da relação não está conseguindo perceber que está havendo um controle, um ciúmes em muito excesso, uma humilhação. Quem nunca ouviu, essa saia não tá curta demais, começa os xingamentos, não, mas está parecendo uma... Né? Vocês sabem os xingamentos que vão existir, como até as meninas já colocaram aqui no slam delas. Então, isso é uma violência psicológica. Pouco a pouco, ouvir isso a cada dia, isso vai acarretando numa depredação da autoestima dessa mulher. A violência moral, xingamentos, injúria, calúnia, difamação, xingar essa mulher de louca, vadia, prostituta, acusar de traição, acusar que ela cometeu um crime que ela não cometeu, na frente de outras pessoas, isso tudo caracteriza a violência moral. E a violência sexual. Muitas vezes as pessoas acreditam que a violência sexual somente ocorre quando existe o ato sexual em si, a conjunção carnal. Mas não só. A violência sexual ela pode ser inclusive caracterizada quando existe, por exemplo, o impedimento dessa mulher de usar métodos contraceptivos, isso é uma violência sexual. Obrigar essa mulher a ver pornografia, isso é uma violência sexual. Também quando você faz qualquer ato libidinoso, como, por exemplo, passa a mão, não necessariamente tem um ato sexual em si, isso também é uma violência sexual. Sem o consentimento dessa mulher, um ato libidinoso caracteriza a violência sexual.
Violência virtual, divulgação ou ameaça de divulgação de fotos e vídeos íntimos, criação de perfis falsos para caracterização de assédio, invasão de contas, e-mails ou redes sociais, vazamento de conversas privadas. Esse é um tipo de violência muito dos nossos tempos atuais e também é muito recorrente contra as mulheres, né? Vocês já ouviram falar sobre pornografia de vingança? Muitas vezes o vazamento dessas fotos e vídeos íntimos das mulheres em momentos em que elas estão rompendo esse relacionamento como forma de ameaça, como forma de controle. Inclusive, assim, isso é uma violência virtual, mas olha como caracteriza a violência psicológica também. Estou vazando seus vídeos e fotos íntimas como uma forma de me vingar de você, como uma forma de te controlar, como uma forma de te coagir a continuar comigo. Isso também é um controle, uma manipulação, uma humilhação, uma violência psicológica. Violência patrimonial. Essa violência também ela é muito sutil, muitas vezes as mulheres não percebem. E na minha atuação enquanto advogada de família, eu vejo diariamente mulheres chegando sendo vítimas de violência patrimonial. Na verdade, é difícil eu falar para vocês alguma mulher que eu atendi que está passando por um processo de separação ou divórcio, que ela não esteja passando por algum tipo de violência doméstica, psicológica ou patrimonial. Muitas vezes não chega a ser a violência física, que as pessoas acham que é mais grave porque deixou as marcas físicas, mas ela sempre está passando ou pela violência psicológica ou pela violência patrimonial, ou as duas juntos. E a violência patrimonial, ela é esse controle do patrimônio da mulher, impedir que a mulher trabalhe, é uma violência patrimonial. Controlar o dinheiro que essa mulher ganha, muitas vezes ela trabalha, mas ela é obrigada a dar o dinheiro para o marido. Isso é uma violência patrimonial. Eu já atendi uma mulher, por exemplo, que ela não tinha conhecimento de qual era a vida patrimonial enquanto casal. Ela não podia ter acesso ao salário dela, ela não sabia o que existia em contas bancárias, ela não podia nem mesmo ter acesso direito ao próprio celular dela, ela praticamente vivia em cárcere privado, porque onde ela ia, ela precisava pedir autorização, se ele não autorizava, ela não podia sair, não podia falar com ninguém sem a autorização dele. Então, tudo isso é violência patrimonial. Quebrar e rasgar os objetos dessa mulher, quebrar móveis, estragar os seus objetos de trabalho, reter documentos pessoais, obrigar essa mulher a assinar documentos sem também o seu consentimento, tudo isso é uma violência patrimonial. E já deu? Já deu meu tempo. Esses são os tipos de violência. Eu ia passar sobre as medidas protetivas e os canais de denúncia, mas acredito que a Dayana passa também depois da fala dela, se der tempo. Mas eu queria deixar essa mensagem final, antes de passar para a próxima fala, como uma mensagem de motivação para vocês. Se identificaram esse tipo de violência, denuncie, mas ao final, se não der tempo, a gente passa os canais de denúncia. Se vocês sabem que alguém está passando por isso, esteja ao lado dessa pessoa, seja essa rede de apoio. A Dayana vai falar sobre o ciclo da violência e o quanto é importante a rede de apoio, porque a mulher, quando ela está em uma situação de violência doméstica, ela fica isolada, porque é característico da violência doméstica isolar essa mulher dos seus amigos, dos seus familiares. Então, seja essa rede de apoio e esse incentivo para que ela busque ajuda. A denúncia e ajuda psicológica também para conseguir romper esse ciclo. E se eu estou aqui hoje palestrando e falando para vocês em pé de igualdade com colegas homens, por exemplo, a gente vê a característica do machismo na nossa própria Câmara Municipal, com somente uma mulher vereadora presente. Mas se nós estamos aqui hoje, foi graças às mulheres que vieram antes de mim e que abriram esses espaços e que me fizeram estar aqui, usando a minha voz também para propagar essa informação. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para todas aqui, especialmente para as mulheres presentes. Eu me levanto sobre o sacrifício de 1 milhão de mulheres que vieram antes de mim e penso, o que posso fazer para tornar essa montanha mais alta, para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver além. Então, que vocês também sejam instrumentos de tornar a montanha cada vez mais alta, para que as mulheres que cheguem até vocês também possam ver além. Muito obrigada. Obrigada, doutora, por compartilhar a sua experiência conosco. E, pessoal, enquanto eu chamo a próxima palestrante, eu gostaria de lembrá-los que está passando por aí um QR Code de confirmação de presença, que o Marcos colocou ali na tela também.
para vocês poderem confirmar e receberem o certificado que a Escola do Legislativo emite para todos os participantes, tá bom? Então é importante que vocês façam a confirmação. Muito bem, agora sim. Agora eu vou chamar a doutora Dayana Pessoa e pedir que ela se apresente. Bom, meu material não é esse. Vou usar o celular porque eu não trouxe óculos, não estou com lente e só para eu me situar. Primeiro eu vou me apresentar, me chamo Dayana, eu sou especialista na defesa de mulheres, crianças e adolescentes. Coordeno a Comissão de Direito das Crianças e do Adolescente da OAB aqui de Rio Preto. Sou presidente do Comitê de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Nação Valquírias. Sou mãe de um adolescente de 15 anos. E eu vi que as caras fizeram uma cara assim, parece ser jovem, né? Mas eu tenho um filho de 19 e um de 15. Inclusive, o de 15 estuda no Intelectus e o de 19 estudou também no Intelectus. Então, eu fui mãe, né? Já comecei falando que eu fui mãe muito cedo. Eu comecei a minha relação quando eu tinha 17 anos e eu fui mãe com 19 para 20 anos. E eu sou apaixonada pelos meus filhos, mas é lógico que não foi uma gravidez planejada, não foi uma gravidez tranquila, porque veio de uma relação muito conturbada, além de que, claro, com 19 anos, eu não tinha maturidade nenhuma, eu não consegui fazer faculdade logo em seguida, não consegui, vários dos meus sonhos e dos meus planos, eles tiveram que ser adiados. Então, hoje eu tenho 39 anos e eu comecei a faculdade de Direito com 28 anos. 28 anos. Então, olha o quanto, né, as coisas foram difíceis para mim nesse sentido. E tive uma vida muito difícil, muito diferente do que é hoje. Fiz faculdade pelo FIES e várias questões. E eu quero dizer para vocês que falar com adolescentes, falar com jovens, é sempre a minha prioridade, eu adoro. Então, quando me convidam para vir falar com os adolescentes, eu falo, opa, eu vou, porque eu gosto. É uma escolha minha de verdade, sempre que eu tenho a oportunidade de estar com vocês. Então, cadê o... Vou começar a falar sobre o ciclo da violência. Não dá para ver, né? Mas a primeira curiosidade que eu venho trazer aqui para vocês é que o ciclo da violência, ele foi uma questão no Enem de 2022 sobre isso que eu vou falar agora. Aumentou? Então, além de ser um problema real, que realmente existe, ele também esse tema, ele também é repertório para redações, ele também cai muito em vestibulares. Então, além de toda a temática ser importante para o conhecimento, para quebrar o ciclo da violência, o tema violência contra a mulher, ele é muito cobrado. E aí, eu não sei se dá para ver a questão, mas ela foi do Enem de 2022, e ele coloca ali um gráficozinho, e lá em cima coloca uma cruz, e aí a pergunta, eu acho que é em relação ao que o desenho mostra, né? Então, ele vai trazer ali, ele tem ali as fases, que é a tensão 1, 2, 3, a fase de tensão, depois a fase de agressão e a lua de mel, e aí a questão é o que esse cíclico, o que é demonstrado lá nesse gráfico. O que vocês acham lá que aquela cruz significa? Alguém quer chutar? Oi? A morte. Vocês conseguem se recordar qual é o nome que se usa quando uma mulher morre nessa dinâmica de violência doméstica e familiar? Feminicídio. É o que é a resposta correta. Embaixo, ele vai dar várias opções, ele vai dizer
exatamente, ele tem ali que é a questão certa, que é o cíclico que chega lá no feminicídio. Então, quando vocês ouvem, né, falar de violência, o que vem na cabeça? Eu tenho certeza que o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça quando a gente fala de violência é a agressão física, né? Então, aquela agressão que dá para ver. E ela é a mais grave? Não? Depende. É possível ter uma violência que não seja física, trazer um dano emocional também gravíssimo? Sim, muito bem. Vocês estão fera. Então, aqui a gente tem o ciclo da violência, que é exatamente o que eu vou falar. E esse ciclo, ele é reconhecido, tá? Ele é algo, tanto que caiu no Enem, que ele é algo que realmente se reconhece mundialmente como um elemento característico na violência contra as mulheres. Por quê? Foi uma psicóloga, eu esqueci o nome dela agora, mas ela é americana, que ela fez um estudo há muitos anos atrás e ela identificou que as vítimas de violência, elas passavam pelas mesmas situações. Então, a gente tem aqui, ó, a gente começa, quando uma relação começa, ela não começa ruim. Não começa ruim, né? Ela começa bem. É aquela paixão avassaladora, principalmente na adolescência, né? Os hormônios aflorando, aquela coisa louca, né? Aquela coisa assim. E aí, então, é muito difícil identificar que uma pessoa, um menino, um homem, possa ser violento nessa fase de início. Mas ele vai se manifestar. E aí o ciclo começa na lua de mel, que existe realmente esse termo, né, que é quando começou a relação. E depois a gente já começa o atos de tensão. O que seria isso? Então, ele vai xingar, ele vai humilhar, ele vai praticar violências psicológicas, violências morais, né? Vai ser aquela coisa assim, bem... né? Nesse momento, ela tem vergonha, fica um pouco confusa, a vítima fica um pouco confusa nesse momento, né? Porque assim, bom, tá tudo bem, chama de burra, proíbe de falar com as amigas. E aí, essas violências, elas vão aumentando. E aí é quando chega na fase do ato de violência, da explosão, que é quando essa violência, ela se intensifica, vai para agressões físicas, quebra coisas, bate, empurra, puxa o cabelo. Nessa fase, geralmente, a vítima, ela tende a procurar algum tipo de ajuda. Então, ela começa a querer sair daquela relação. Mas ela tem vergonha, muitas vezes esse agressor, ele já afastou ela das amizades. E aí, o que ocorre? Quando ela começa a querer pedir ajuda, ou quando ela vai, não, vou terminar, tenta terminar, ou até termina para namoros, na fase da adolescência, vem o alecrim lá cheio de amor. Porque eu te amo, me perdoa, isso não vai me acontecer. Essa é a chamada lua de mel. Lembra que começou com a lua de mel? Então, ele vai ir para a lua de mel novamente. E eu vou mudar. E dessa vez vai ser diferente. E aí a mulher desiste, né? Então, aqui é o que basicamente eu falei agora. Ela volta ou ela permanece na relação acreditando que esse homem vai mudar, mas ele não muda. E aí o que ocorre? Esse ciclo, ele tende a aumentar de uma forma
às vezes até demora, mas ele tende a se intensificar, e os intervalos eles podem ser menores. Então vai ficar um tempo tudo bem e tudo volta a acontecer. Qual é o grande problema da repetição desse ciclo? A questão do Enem. O que tinha lá em cima na repetição do ciclo? A morte. Então, a grande questão é que com a repetição desse ciclo, a vítima, a mulher, ela fica cada vez mais correndo perigo de vida mesmo. Porque hoje em dia, a gente não deve duvidar, né, das coisas. A gente vê, todos os dias a gente vê notícias na TV sobre violências. E aqui eu trouxe algumas, a Isa já falou, mas eu trouxe algumas violências que são comuns na idade de vocês, né? Que é o controle das redes sociais, as mensagens constantes cobrando aonde você está, com quem você está, proibição de falar com a sua amiga. Sabe aquele namoradinho que fala assim para vocês: ah, fulana não é tua amiga. Começa a minar a cabeça de vocês em relação a alguma amiga que é muito próxima. Porque o agressor, geralmente, ele quer afastar a vítima de todas as pessoas que gostam dela. Então, na idade de vocês é muito comum espalhar boatos, expor as fotos íntimas e essa tentativa de afastar os amigos. Isso já faz parte da fase de tensão, que é aquela primeira fase do ciclo, e também violência psicológica. É muito comum que os meninos nessa idade não tenham, os meninos e as meninas, mas falando da relação dos meninos, não tenham noção do impacto que certas situações. Primeiro que eu costumo falar assim, que, mas eu não, menor de idade, não vai preso. Ah, não vai? Não pode não ir preso, mas tem ato infracional. Vai, de qualquer forma, cumprir. Então, muitas vezes os meninos se garantem em certas atitudes, mas esquecem que o ECA prevê lá as medidas. E eu incentivo, sim, as meninas a denunciar. E também é muito comum normalizar certas coisas, que eu acho uma babaquice. Né? Então, assim, a menina vai, manda um nude. Tomem cuidado com isso. Sei que você já tem, alguns já tem idade, já faz. E aí o menino, para se achar, ele vai lá e manda no grupinho lá do amigo dele. É crime. Não é crime para menor de 18 anos, mas é ato infracional. Então, eu costumo dizer que, assim, que no direito nós temos o princípio da perversidade. O que é isso? Eu posso pensar, eu posso querer fazer, eu posso não concordar, mas para viver numa sociedade eu tenho que cumprir. Então, se não for pela consciência social daquilo que é de bom grado, que nós, enquanto seres humanos, tenhamos, né, empatia com as pessoas, que seja pela questão mesmo de regras e de leis. Então, é importante que saibam, né, dessas questões. Por que é tão difícil sair do ciclo, né? Então, o medo de represálias, a dependência emocional, né? A gente acha que é o amor da nossa vida, que a gente não vai encontrar mais ninguém. E, geralmente, o homem fala mesmo: ninguém mais vai te querer, eu te amo. Quem vai te querer? Para as mulheres mais velhas que têm filho, eles falam assim: mas quem vai te querer com filho? Os homens falam muito isso. Pressão social, o que as outras pessoas vão pensar, né? Nossa, ontem eu postei foto no Instagram, daí hoje acontece um negócio desse, o que eu vou falar para as pessoas? A vergonha de contar e a manipulação do agressor, né? Culpando a vítima sempre. Então, a culpabilização da vítima é sempre muito comum. Ele vai te culpar, mas foi você que fez, foi você que começou, foi você que provocou. É muito comum. E é importante saber que nada disso é culpa da vítima.
Nada disso é culpa da vítima. Aí as pessoas vão falar assim, mas as meninas também fazem isso. Tem menina que faz, eu conheço, não sei o quê. Menina morre, mulher morre na mão de homem. Homem morre, menino morre na mão de meninas, porque a menina não aceitou o fim da relação. Até existe, mas não é, você não vê na TV todos os dias. O que você vê na TV? Hoje no Brasil, 4 mulheres morrem por dia, porque homens não aceitaram o fim da relação, por causa de ciúme. Então é muito grave, né? É muito grave quando a gente vai pensar nesses aspectos. Tá bom, Dai, e aí, como que eu faço para sair? Você falou, eu vi que eu tô nisso, e aí, e agora? Eu acho que reconhecer os sinais já é o primeiro passo. É muito difícil a gente conseguir sair de uma relação que a gente identifica que... Mas é possível. Falar com alguém de confiança, conversar com professores, com professoras de sua confiança, ter uma rede de apoio é essencial, valorizar sua autoestima, buscar, né, essa rede que é tão importante realmente. E principalmente para nós, todas nós, meninas, somos nós por nós muitas vezes. Somos nós que geralmente enxugamos as lágrimas das nossas amigas, das nossas irmãs, das nossas mães. Esse peso vem com a gente desde pequeno. Mas os meninos também têm um recado. O César vai falar sobre muito o papel dos meninos nisso tudo. Mas é entender mesmo a necessidade dos meninos de não naturalizar certos tipos de comportamento que para vocês são normais, mas não é. Porque o impacto psicológico que isso traz na vida de uma mulher, de uma menina, é muito grande. Muito grande mesmo. Então, é importante a gente procurar a quebra desse ciclo através disso, através do apoio que a gente pode dar umas às outras, e se fortalecer mesmo naquilo que a gente quer para nós, né? Porque a tendência, olha, é muito difícil, não muda. E já encerrando, por que às vezes a gente se indigna, por que uma mulher apanhou, e aí a mulher gosta de apanhar. A minha vizinha lá apanha todo final de semana. Chama, a polícia já foi lá, ela volta, ela gosta de apanhar. Nenhuma mulher gosta de apanhar. Nenhuma. O que acontece é que ela fica presa nesse ciclo. Esse ciclo que eu passei aqui, essa mulher está presa nesse ciclo. E as questões da vida, né? Então, questões emocionais, financeiras. Então, não só a dependência financeira, mas a dependência emocional e várias coisas que impedem que essa mulher saia. E essa repetição do ciclo. Então, o que nós temos que entender é que não, nenhuma mulher gosta de apanhar. Nós temos que falar, olha, eu estou aqui. Quer denunciar? Então, hoje tem várias formas de denúncia, né? E aí, já encerrando, eu deixo essa mensagem, que a violência, ela não é prova de amor, né? Muitas vezes, o homem, ele fala, eu fiz porque eu te amo, eu não quero que você vá com essa roupa porque eu te amo. Porque os outros vão olhar para você. Depois, e se acontecer, se alguém passar a mão em você, te assediar você com essa roupa? Eu estou cuidando de você. E amor de verdade não controla, não machuca, não humilha. E todas nós precisamos e temos o direito de viver relações saudáveis, felizes, né? Nesse sentido. Bom, a minha parte era isso. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Eu poderia, né? Foi bem resumido mesmo, já deu o meu tempo. Mas eu gostaria de agradecer o convite. Eu já cheguei falando e não agradeci, né? Gostaria de agradecer o convite e dizer que iniciativas como essa são muito importantes. É muito importante porque o combate à violência contra a mulher, ele tem que ser falado e é repetição.
né? Repetição da gente ficar falando. E é isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos a presença da doutora. Pessoal, eu sei que muitos de vocês têm que ir embora 4h30, mas quem conseguir aguentar mais um pouquinho, eu acho que mais uns 20 minutinhos a gente encerra, tá bom? Agora eu vou chamar a doutora Cláudia Honora, que é presidente do Conselho Afro de São José do Rio Preto. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Eu nem ouvi direito. Vocês estão meio cansados. Vai, vamos lá. Boa tarde. Aí, galera, é isso mesmo. Bom, o tema que eu vou tratar com vocês é ainda dentro desse tema trazido pelo Agosto Lilás. Mas antes... Oi, Bia. Tudo jóia? Antes da gente começar a falar aqui, pessoal, eu já vou ensinar uma coisa muito importante para vocês. Nós, seres humanos, nós precisamos atuar de maneira inclusiva. Não adianta nada disso daqui que a gente está falando, se a gente não entender que tem pessoas que necessitam ser visibilizadas, saírem da invisibilidade e serem vistas aonde elas estão. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu vou falar com vocês, quando eu vou me comunicar, quando eu estou aqui na frente e vou falar para outros ouvintes, eu preciso atender todas as pessoas. Eu preciso atender as pessoas de baixa visão e baixa audição. Quem tem baixa audição, quando eu falo no microfone, o som amplifica. E essa pessoa não é capaz de saber onde eu estou. Por isso que eu faço a minha audiodescrição, que é para a pessoa de baixa audição entender aonde eu estou. Então, eu falo um bom dia novamente para vocês, só que agora eu vou falar fora do microfone. Porque se alguém tiver baixa audição, consegue saber onde eu estou. Perfeito, foram 3. É para deixar a galera acordada mesmo. Num segundo momento, eu me autodescrevo dizendo que eu sou uma mulher preta, de 1,73 m de altura. Eu tenho cabelo crespo, só que eu estou com cabelo trançado, em tranças box brand. Ele está no tom moreno iluminado. Eu estou vestindo uma calça preta, uma camisa de botões branca, com uns detalhezinhos na gola, com pérolazinhas. Estou vestindo um sapato preto. Estou com esmalte laranja na unha e ao lado esquerdo eu carrego meu anel do magistério, porque sou formada professora de 1ª a 4ª série. Passando isso, eu gostaria de, antes de começar a minha explanação, de passar um vídeo bem bacana. Ele é curtinho, mas é muito ilustrativo para o tema que a gente vai continuar falando aqui. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Né? Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ela tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime.
Legal, pessoal. 62% das mulheres vítimas de feminicídio são mulheres negras. Isso segundo o último Fórum de Segurança Pública, essa divulgação. Então é isso que eu vim falar aqui. Eu vim falar para vocês acerca das questões de como o racismo atrelado à violência de gênero potencializa esses números. Quando a gente vai falar acerca do tema de violência de gênero, a gente nunca pode esquecer, deixar de analisar o quanto o racismo atravessa essas questões e faz com que esses números estatísticos ganhem esse elevado número de 62% das mulheres que são vítimas de feminicídio. Isso eu estou falando a partir de uma análise que levou em consideração 21,5 milhões de entrevistas. Tá, Claudionora, mas peraí, como que a gente vai falar isso? Porque eu não sou racista, então você não está falando comigo. Pessoal, é muito importante que a gente, quando vai falar acerca do racismo, a gente leve em consideração que nós estamos falando de uma questão estrutural. Então, eu nunca vou poder entrar num debate para falar de racismo falando que eu não sou racista. Porque o que está aí em jogo, o que está ali em discussão, não é uma questão moral, não é uma questão subjetiva, não é uma questão pessoal. É uma questão que leva em consideração a forma com que a nossa Constituição, enquanto sociedade, a forma com que a nossa estrutura foi criada. Nós somos um país que foi criado a partir de mão de obra de escravizados. A nossa economia se deu a partir desse lugar. Então, não tem como a gente encabeçar uma discussão falando que eu não sou racista. Você pode ser uma pessoa antirracista, mas você não pode falar, não vamos falar sobre esse assunto, porque na minha casa isso não serve. Porque eu não sou, porque nós somos. Nós somos um país construído a partir desse lugar. Então, nós somos um país racista. É bem verdade que as pessoas negras não é possível ser racista. Por quê? Porque não tem como você oprimir o oprimido. Então, as pessoas negras não são racistas. Ok, mas ela não responde por isso? Claro que responde. As pessoas negras, elas reproduzem o racismo. Mas elas não podem ser racistas, porque não tem como oprimir o oprimido. Então, a gente começa entrando nessa discussão sabendo a partir do lugar que nós estamos falando. De uma sociedade, e eu não estou conseguindo trocar aqui, quem vai me ajudar? De uma sociedade criada a partir desse lugar. Então, para a gente começar essa discussão e saber como ela perpassa as questões de gênero, a gente, obviamente, vai iniciar aqui, considerando que nós estamos aqui em um maior número de pessoas adolescentes, outras não, nós vamos pensar, sim, acerca do letramento racial. Claudionora, eu já ouvi falar sobre isso, mas que história é essa de letramento racial? O letramento racial nada mais é do que a capacidade de entender como as questões relacionadas à nossa educação, como as questões relacionadas ao nosso vocabulário, ela interfere nessa perpetuação do racismo ainda na nossa sociedade. Claudionora, mas fazem 137 anos que houve a abolição da escravização. Nós ainda podemos falar de racismo? Nós vamos poder falar de racismo, pessoal, porque os números nos mostram isso. O letramento racial traz 5 fundamentos que nos dão uma base de como entender como a nossa construção social, como o nosso comportamento ainda reverbera nos dias de hoje o racismo. E para pensar esses pilares, a gente pensa os 5 pilares. E quando eu penso os 5 pilares para que eu atue de maneira a desconstruir essas questões, eu vou falar, obviamente, do reconhecimento da branquitude. Você está xingando a galera que é branca, Claudionora? Não. Eu estou falando que a nossa sociedade foi construída a partir de um lugar onde as mesmas pessoas ocupam esses locais de autoridade, liderança e decisão. E nós, quando a gente fala isso dentro da nossa Câmara Municipal, eu nem preciso desenhar para vocês 23 vereadores, sendo desses 23 apenas uma mulher. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver que esses homens sempre ocuparam esses lugares de autoridade, poder e decisão. Isso faz com que esse pacto ele seja mantido. Por quê? Existe uma sucessão hereditária ali, obviamente. Então, meu pai foi vereador, as pessoas que estão aqui, muito provavelmente, pode não ser a realidade de todos. Mas, de certa maneira, é a realidade de muitos. Que o pai foi vereador, o avô foi deputado, e etc, etc. Então, a manutenção do poder nesses espaços continua sendo pelo um homem branco, hétero e classe média alta. Então, o primeiro passo para a gente desconstruir o racismo é entender acerca dessas questões que falam do pacto da branquitude, que é a permanência dessas mesmas pessoas.
O racismo, ele não está no passado, é isso que a gente precisa aprender. Quando eu perguntei para vocês se ainda tem racismo, tem. E o racismo não é só aquele que acontece no campo de futebol, tá? Que é o racismo da maneira pejorativa, como muitos conhecem o caso do Vini Júnior. Quem se recorda do caso do Vini Júnior? Erguem a mão. Exatamente. Então, nós estamos diante de uma plateia majoritariamente consciente de como o racismo vem atravessando a nossa vida. Não tem como a gente continuar essa discussão sem falar exatamente que o racismo não está no passado. A forma com que a gente viu o racismo acontecer no caso do Vini Júnior é o racismo de maneira pejorativa, que traz no seu bojo xingamento, né? É jogar banana, é fazer movimentos de macaco, mas o racismo não está só aí. O racismo, ele é o institucional, como aquele que vocês viram agora, que faz com que a gente consiga entender essas pessoas em lugares de marginalização, de subalternidade, mas a gente não consegue entender essas pessoas em lugares de autoridade, liderança e decisão. Então, o racismo, ele não está no passado. Eu costumo até dizer que, igual um carro, que o carro lá da década de 70 tinha um designer, tinha uma robustez, tinha um desempenho, e o carro de hoje ele tem outro desempenho, outra robustez, outra velocidade, vamos dizer assim. O racismo, ele se transforma. Ele é igual um câncer, ele vai ramificando. O vocabulário racista, e isso a gente fala e ouve muito. Não sei se é a realidade de vocês, mas quando eu estava na idade de vocês e estava na escola, eu tenho um irmão que tem uma diferença de 1 ano meu. Naquela ocasião, o meu irmão era chamado de Pelé, Vera Verão e assim sucessivamente. Vocês não vão conhecer muito esses personagens. Mas era maneira pejorativa, tá? De manter aquela pessoa naquele lugar ali do, vamos colocar, recreação, vamos dizer assim. Quando não, essa pessoa ela era chamada de macaca, de negão, de pudim de asfalto. E esse vocabulário foi se perpetuando até nos dias de hoje. Eu costumo dizer que esse, com certeza, vocês já ouviram falar. Quem já nunca ouviu falar esse vocabulário assim? Ô meu, você está fazendo serviço de preto. Levanta a mão quem já ouviu isso. Quando você fez uma coisa assim, meia boca. Já ouviram, né? Serviço de preto. A gente perpetua ainda esse lugar onde o que é de preto é negativo, é ruim. Né? Inveja branca. Ah, mas inveja branca eu não estou falando de preto, mas inveja é uma coisa ruim, todo mundo concorda. Certo? E quando eu falo que ela é branca, então eu estou trazendo para ela uma coisa boa. Então vocês estão vendo como que o nosso vocabulário atrela tudo que é branco, que é claro, a coisas positivas, e tudo que é preto e negro a coisas negativas. Eu não sei se é a realidade de vocês, mas na minha época não existia livro de advertência. Existia o livro preto, o livro negro, que era o livro de advertências. E aí a gente precisa interpretar esses vocabulários. Como que eu faço essa interpretação, Claudionora? A partir do momento que eu começo a me policiar e entender, nós temos um celular na mão. Se você dá um clique muito rápido aí, eu desafio vocês a clicarem no celular e colocar assim, vocabulário racista. Vocês vão ver uma lista de coisas que vão vir ali, muitas daquelas já até praticadas por vocês. Tem ali, por exemplo, também é um vocabulário que não é comumente já nessa faixa etária de vocês, mas na nossa época, o pessoal de 80 usava muito, que era a mesinha de canto de cama, é o criado mudo na minha casa. Na casa de vocês eu não sei como que é, mas era o criado mudo. O criado mudo era aquele escravizado, às vezes a avó de vocês podem falar isso. É aquele escravizado que ficava ao lado da cama do seu senhor, segurando vela, segurando copo, abanando. Então vocês percebem como o nosso vocabulário ele é muito rico de palavras, de frases, que ainda perpetuam essas questões. E isso, por que eu falo isso? Porque isso vai reverberar lá nesses 62% das mulheres que são mortas pelos seus companheiros. Nós falamos ali, bem rapidamente, através daquele vídeo, do racismo institucional. E o racismo institucional, ele também traz no seu bojo o racismo estrutural. E qual que é o racismo estrutural? A gente se sentir normalizados em achar que sim, as pessoas negras têm que ocupar esses lugares. Elas não têm condições de ocupar outro lugar que seja esse. E quando eu faço isso, obviamente eu estou invisibilizando a mulher negra. E quando eu invisibilizo a mulher negra, eu estou fazendo com que essa mulher não seja nem reconhecida como humana. Porque a realidade é essa, pessoal. Aquela pessoa que não é vista, ela sequer tem a sua humanidade reconhecida. Por isso que quando eu vou falar com qualquer pessoa, eu faço a minha audiodescrição.
para que eu possa incluir aquela pessoa naquele debate, incluir aquela pessoa naquele discurso. Porque quando eu faço isso, eu estou humanizando essa pessoa. Então, por isso que a gente fala do racismo estrutural. É a forma com que a nossa estrutura social foi constituída. Se eu não entendo que aquela mulher, ela é um ser humano, então, estatisticamente, para mim está tudo bem que ela ocupa esses números de 62% de feminicídio. E aí, pessoal, é muito bom quando eu falo para uma plateia de alunos, de professores e gestores, por quê? Eu faço nós retrocedermos lá em 1800 e entender o porquê que nós temos ainda esses reflexos, o porquê que a gente ainda tem que debater essas questões. Porque lá em 1824, quando aconteceu a nossa primeira Constituição Império, a educação era um direito preservado para todos os cidadãos, na nossa primeira Constituição, exceto os negros escravizados. Esses não era permitida a sala de aula para eles, a escola para eles. E o que isso tem a ver, Cláudia Honora, se isso foi lá em 1824? Isso tem a ver que os reflexos dessa evasão escolar nos dias de hoje vêm daquele período ali. Então, quando a gente fala qualquer coisa relacionada às questões, por exemplo, como cota, a gente precisa considerar. E por que eu tenho que considerar? Porque lá em 1824 eu já poderia ter o direito aos estudos, aliás. As pessoas brancas já poderiam ter o direito ao estudo. Os meus ancestrais não poderiam. Os meus avós, bisavós, etc., eles não poderiam. E os reflexos disso é a desigualdade que deságua em 2025. Racismo institucional, eu falei para vocês. E aí a gente deságua aqui no termo que é acerca da interseccionalidade. A interseccionalidade é um termo criado por uma jurista estadunidense, a Kimberly Crenshaw. E ela criou esse termo quando ela entendeu como as várias formas de opressão pode ter uma interconexão e uma interdependência. E quando eu falo isso, eu estou falando que o quê? Que, obviamente, a mulher que já é vítima, já é o alvo, né, obviamente, da violência de gênero, ela sendo uma mulher negra, então eu estou trazendo a questão de raça. Ela é uma mulher LGBT, ou ela é lésbica, ou ela é uma mulher trans. Essas formas de opressão faz com que a gente tenha uma... Eu estou concluindo, tá? Essa interconexão de opressão faz com que eu tenha ali uma potencial vítima de feminicídio. E isso se torna tudo muito mais grave ainda. Então, por isso que quando eu venho aqui e mostro para vocês que 62% das vítimas de feminicídio são mulheres negras no Brasil, eu estou falando para vocês que o nosso olhar tem que estar atento. Por quê? Porque essa mulher ainda é desacreditada. Essa mulher ainda é descredibilizada quando ela entra nas primeiras portas, né? Porque quando eu falo as primeiras portas, eu estou falando que o feminicídio, muitas das vezes, aliás, a vítima de violência doméstica, muitas das vezes ela vai vir dentro das escolas, ela vai vir nos centros de saúde, seja pública ou particular, ela vai vir no CRAS. Então, o quanto que a gente está preparada para ouvir aquela mulher e para visibilizar aquela mulher, humanizar aquela mulher. A gente só vai estar preparado quando a gente tiver noção. Porque os números, eles fazem com que a gente tenha esse impacto e comece a entender o porquê que 21,5 milhões de mulheres acima dos 16 anos já sofreram algum tipo de violência. E essas mulheres, 65%, como eu falei anteriormente, são mulheres negras. Entendeu? Então, isso vai fazer com que a gente entenda o porquê que as mulheres negras são ainda o menor número no mercado de trabalho, porque são as últimas a serem contratadas, porque quando a gente fala das questões da saúde, a mulher negra, ela sofre violência dentro desses locais de saúde, e aí quando eu falo de violência, eu não posso deixar de trazer a violência obstétrica, porque eu preciso informar a vocês que estão vindo agora, que as mulheres negras, elas recebem um número menor. Muitos de vocês serão aqui, obviamente, alunos de medicina, e vocês precisam ter essa ciência para vocês começar a combater o racismo a partir daquele lugar. Porque a mulher negra, ela recebe um número de anestésico inferior à mulher branca. E por que isso acontece? Isso acontece por causa do racismo científico. Olha lá, mais uma vez, o racismo aparecendo. Ele já apareceu aqui. O institucional, o estrutural, né? O pejorativo. E temos o científico também, que é o que entende que a mulher negra tem um linear de dor superior ao da mulher branca.
Então, vocês percebem que quando eu trago todos esses números, todas essas estatísticas, eu acabo por desaguar desse número que traz o número alarmante de que a mulher negra, ela é sim a maior vítima de feminicídio. Eu estou aqui caminhando para o final para entregar para o próximo palestrante, e eu gosto dessa frase, que ela fala que a violência contra a mulher negra é mais uma evidência do machismo e racismo estrutural que perpetua o Brasil. E é importante concluirmos que a mudança nesse cenário se fará com garantia de desenvolvimento de políticas públicas, mas também com o apoio de projetos e programas que possam auxiliar o enfrentamento da violência contra meninas e mulheres. E eu estou falando para vocês, pessoal, vocês podem e devem se aliar a essa luta. E como que vocês vão fazer isso? Vocês vão entender que a questão, na verdade, é se questionar o que eu já estou fazendo. O que eu estou fazendo para combater? Porque eu tenho aqui informações que existe uma violência de gênero e uma violência de raça. E para que eu combata a violência de gênero, eu não consigo atravessar essa discussão sem entender que eu tenho que combater a violência de raça. Senão eu nem estaria aqui falando com vocês, se essa importância, essa temática não fosse importante. Então é observar o que vocês já estão fazendo. Palavras como eu não vejo cor, não adianta. Porque, como eu falei anteriormente para vocês, nós partimos desse lugar. É a realidade na nossa história. Tem muitos imigrantes de italianos, de espanhóis, de portugueses, que têm orgulho de falar da história deles. Né? Ai, meu avô fala para mim, conta a minha história lá de Itália e etc, etc. Mas nós, assim como os alemães, temos uma história que não nos agrada, que nos envergonha. E a gente não pode esquecer. Porque um povo que não conhece a sua história, ele está fadado a repeti-la. Então, é isso que eu falei para vocês. Palavras como eu não vejo cor, eu não sou racista, não vai ajudar. Eu trouxe ali, mas já para o final, o racismo recreativo que traz as figuras que eu falei para vocês. E essas figuras que eu trouxe para vocês, elas são parte lá da década de 90, das mães, dos pais de vocês, das avós. Era essa maneira pejorativa com que os negros eram vistos. E aí eu pergunto para vocês, uma pessoa que tem uma loja, que tem uma empresa, ela queria contratar qualquer um daquelas figuras que era propagada na década de 80 e 90? Se fosse vocês gostariam de ter aquelas pessoas? Então, se você retrata a pessoa negra daquela maneira, obviamente você está concorrendo para a perpetuação desse racismo. Isso não vai passar. Anteriormente, na minha época, aquelas pessoas eram vistas daquela maneira. Hoje a gente vê isso no nosso celular. E a gente vai divulgando e a gente acha super legal. A gente acha bonito. Isso não é legal, isso não é bonito. Quem faz isso continua perpetuando. Entendeu? Porque uma mulher como aquela que está ali, né? Nego está pegando pesado e etc, etc. Ela continua sendo ridicularizada, ela continua sendo invisibilizada, ela continua sendo limitada do seu direito de se qualificar. E aí a gente continua perpetuando o racismo, eu estou perpetuando a violência de gênero. E aquela mulher não sai daquela condição nunca. Então, eu saio daqui trazendo para vocês essa informação. Eu não consigo alcançar o combate à violência contra mulheres e meninas, a violência de gênero contra mulheres e meninas, se eu não combater o racismo. Eu não estou falando de maneira democrática, eu não estou avançando nessa discussão. Era tudo que eu tinha para falar para vocês na tarde de hoje. Muito obrigada. Obrigada, doutora Claudionora, pelos esclarecimentos. E, gente, estamos caminhando para o final. E agora, para concluir, eu quero chamar o César, do Grupo MEN. Boa tarde. Eu trabalho na Vara da Infância e Juventude e desde 2019 faço parte do projeto MEN. Tem a logo do grupo, já já eles colocam. E essa logo MEN, M-A-N, significa masculinidade ampliando a natureza. Significa a gente trazer uma lupa para a gente tentar olhar com mais abrangência e também mais profundidade o que é a masculinidade hoje no século XXI. Né? E fazendo esse trabalho, eu comecei a perceber que a gente repete muitos padrões. A questão da violência, ela traz um contexto social em que, se a gente parar para observar,
é uma repetição de coisas que nós aprendemos com os nossos antepassados, as formas de relacionamento. Ouvindo as palestras que tiveram aqui antes, eu fui até anotando um pouco. A violência, quando ela não é física, ela é sutil. E a consequência é uma consequência social do machismo e do patriarcado. Por quê? Porque a gente se comporta de determinadas formas, achando que é comum e normal, porque nós vimos nossos pais, nossos avós, nós vimos nossos vizinhos se comportarem daquela forma. Então o homem, ele repete o padrão. E não traz para ele um senso de culpa, um senso de violência, até porque é normal, né? Só que quando a gente começa a ouvir falar da violência doméstica, a violência doméstica é trazida para um debate dentro das escolas, aí a gente começa a perceber que alguma coisa está errada. E é nisso que o Projeto MEN tenta trabalhar, junto com os homens da violência doméstica. Não é normal haver violência. A violência, ela é uma expressão muito mal feita de um sentimento, de alguma coisa que a gente não conseguiu interpretar e muito menos dialogar com a nossa parceira. Então, o grupo ele propõe o que para os homens? E aí eu chamo a atenção dos meninos. Para que nós comecemos a olhar para isso com um incômodo. Então, eu não me conformo mais com o machismo, não me conformo mais com a forma como o relacionamento era no passado. E aí, então, a gente abandona conceitos que não servem mais para hoje. Então, assim, a mulher que fica dentro de casa, trabalhando dentro de casa, cuidando dos filhos, enquanto o homem trabalha. Quem aqui viveu esse contexto dos avós ou dos pais? Levanta a mão. A maioria. Eu também. Quem aqui concorda que isso ainda deve ser desse jeito? Levanta a mão. Muito bem. Então a gente já começa a perceber que aquilo que era feito no passado já não serve mais para hoje. E se um homem começar um relacionamento hoje e impor essa forma de ser, ele vai entrar em conflito com a mulher. Porque hoje a mulher já não vai mais admitir ficar nesse lugar de passividade, né? Então a gente começa a perceber que a gente está abandonando um conceito que nós somos ensinados no passado e começando a repensar. Isso nós usamos no grupo como uma revisão da masculinidade. Outro ponto também que eu anotei aqui, que é diante de uma violência dessas, que é sutil, que é a violência psicológica, por exemplo, nós podemos nos alertar. Eu chamo a atenção também para as meninas, né? A gente pode começar a perceber isso com incômodo e nos alertar. Será que eu preciso continuar nesse relacionamento? E os meninos também. Eu devo aceitar também se a menina não quer mais se relacionar comigo. Porque é tão sutil que você não percebe a violência, mas as meninas que estão mais antenadas, se comunicam e entendem mais os seus sentimentos, percebendo isso, é importante vocês revisarem. Será que compensa eu ficar nesse relacionamento ou não? Será que eu consigo buscar um diálogo? E aí hoje o tema do que eu quis trazer para vocês aqui, eu estou até preocupado com o tempo, é como a gente constrói diálogos respeitosos, diálogos construtivos dentro do nosso relacionamento. Se a violência ela é uma expressão muito infeliz do homem, então a violência é uma expressão. Ele está com raiva, ele está estressado, ele não aceita a forma como a mulher se comporta, a forma como ele expressa esse sentimento, muitas vezes é através da violência. A violência psicológica pode ser também uma questão dele entender que a mulher é uma posse dele, né? Então eu vou controlar você, vou controlar o seu dinheiro, porque você é minha, você tem que respeitar as minhas ordens. Então ele transporta todos os sentimentos dele para atos de violência. E isso é cultural. Isso é uma forma de agir social. Então a gente precisa desconstruir isso. E para desconstruir isso, a gente chama a atenção dos homens, e eu com 37 anos, pai de 3 filhos, tive um relacionamento de 11 anos.
E recentemente houve o rompimento desse relacionamento, inclusive. Aprendi que se a gente não começar a entender os nossos próprios sentimentos, a entender que nós homens podemos sim ter sentimentos e expressá-los e falar sobre eles, a gente não vai conseguir chegar dentro de um relacionamento respeitoso. Por quê? Se eu não consigo falar que eu não estou feliz com alguma coisa que acontece, eu vou ficar bravo e vou descontar de alguma forma violenta. Agora, se eu consigo chegar e dialogar sobre isso, porque está tudo bem se o homem ou a mulher fizer algo que desagrade o outro. Não tem nada de errado nisso. Só que se eu conseguir dialogar de uma forma respeitosa sobre isso, eu vou evitar a violência. Só que para a gente chegar nesse diálogo respeitoso, a gente precisa entender sobre os nossos próprios sentimentos. E aí eu trago uma coisa que é tida assim muito marcante na nossa sociedade. As mulheres, quando elas vão no salão de cabeleireiro, o que elas fazem? Né? O que elas fazem? Elas ficam ali conversando e falando sobre a vida dela e expressando o que ela está sentindo, as dificuldades que ela tem. Quando, né, cenário que tinha muito na minha época, as mães iam na frente da escola buscar os filhos e ficavam ali conversando, ou ficava na calçada conversando com a vizinha, ficava ali falando dos seus sentimentos, das suas dificuldades, e isso as ajudavam a entender, as ajudavam a esvaziar um pouco daquilo que era um fardo. Os homens, onde ele encontra esse espaço? Porque os homens também têm sentimentos, os homens também precisam chorar, os homens também passam por estresse, os homens também passam por traumas, só que os homens, eles expressam de que forma? Até então, nossa sociedade não teve um espaço para isso. Quem aqui na escola tem aula de habilidades socioemocionais? Levanta a mão. Beleza. Hoje, na escola do meu filho, lá na Copem, ele entrou esse ano, eu fiquei muito feliz de saber que ele tem essa aula hoje. Porque nas escolas até então, não tinha isso. Então, hoje está começando a chegar devagarzinho um pouco essas questões, esse tema tão importante para nós. Porque se não for na escola, ou em famílias muito estruturadas já com o patriarcado, não vai ter esse espaço de construção. Então, que bom que as escolas estão trabalhando sobre isso. O homem, então, nesse contexto, quando ele está estressado, com raiva, e ele precisa esvaziar, o que costumeiramente a gente vê nos grupos que a gente atende desses homens? Larga a mão, vamos tomar uma. E aí, ao invés dele esvaziar, ele vai encher mais, uma coisa que já não cabe mais. E aí ele vai encher, e vai chegar uma hora que transborda. E quando transborda, a gente vê o quê? A violência. A gente vê a agressão. E não precisa só ser sob efeito de álcool, mas pode ser sob efeito de droga, pode ser sob efeito de uma influência negativa. Nos grupos que a gente fez, falando sobre o tema de traição, a gente trazia para os homens assim, se você fosse traído e fosse contar na roda dos seus amigos, na empresa, no futebol, no boteco, o que for, o que seus amigos diriam para você fazer? A resposta mais tida é, mata ela. Então, olha as influências que você tem. Você precisa se esvaziar, então você chega nos seus amigos para contar algo que está sendo, poxa, ruim para você, né? Sua mulher traiu você, também é uma decisão dela se relacionar com outra pessoa, enfim. Só que você vai lá tentar se expressar para um amigo seu sobre isso e o cara fala, mata ela, né? Ou faz igual, ou bate nela, enfim. Então, a gente vive sob conselhos, sobre formas de agir que não nos ajudam. Pelo contrário, nos fazem entrar num ciclo de mais violência ainda. Quem aqui consegue falar sobre seus próprios sentimentos, os meninos principalmente? Quem aqui consegue chegar no grupo e falar assim, poxa, hoje eu estou me sentindo mal, estou meio fragilizado? Vai falar assim, não, você é boiola, hein, cara? Larga a mão disso aí. Ou como muitos amigos, né? Eu vejo muito na galera, os meninos falam assim, ô viado, chamando assim o cara com maior intimidade, fala assim, ô viado. Parece uma brincadeira, igual a doutora Leonor falou, não é? Uma brincadeira, mas é uma brincadeira violenta. É uma brincadeira que nos coloca no lugar de que se a gente expressar as nossas emoções, nós vamos ser o viado. Nós vamos ser o boiola, o fraco, o cara que não é o machão, não é mesmo? E
Então, o que eu chamo a atenção para vocês hoje nessa minha fala? Para os meninos principalmente. Comecem a entender sobre os seus relacionamentos, sobre as suas emoções. Em primeiro lugar de tudo. A gente só vai conseguir ter um bom relacionamento com uma mulher, ter um bom relacionamento dentro da nossa sociedade, se nós, homens, começarmos a cuidar dos nossos sentimentos. Porque daí nós vamos conseguir nos colocarmos de uma forma inteira, respeitosa, ao lado de qualquer outra pessoa. Não necessariamente uma mulher, mas ao lado de um amigo, ao lado de uma pessoa idosa, ao lado de qualquer pessoa. Se a gente conseguir entender os nossos sentimentos e ter um diálogo respeitoso com o próximo. Minha fala aqui é curta, mas essa é a mensagem que eu queria trazer para você desse lugar de homens que estão tentando buscar uma revisão da masculinidade para então a gente entrar no enfrentamento da violência e reduzi-la e trazer relacionamentos mais saudáveis para vocês. Muito obrigado pelo espaço e agradeço a atenção, viu? Bom, eu agradeço mais uma vez ao César por essa contribuição. E, pessoal, antes de encerrar, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou para o César, ou para as doutoras, Cláudia Honora, Isabela, Dayana. Pode acessar minhas redes sociais, Dayana Pessoa, ADP. Pode me seguir lá, mandar mensagem, eu respondo, tá? Fiquem à vontade. Lá também tem bastante conteúdo que eu acabei de falar. Mas é que às vezes vocês têm vergonha, então fiquem à vontade para me seguir, para mandar perguntas por lá. Perfeito. E então, complementando, se vocês também quiserem mandar para a Escola do Legislativo, imagino que todos os palestrantes topem, né, que a gente encaminha as perguntas. Mas alguém quer fazer alguma pergunta agora? Não? Perfeito, mais uma chance. Pessoal, então eu agradeço imensamente a presença de todos os palestrantes que vieram voluntariamente aqui falar conosco, fazer parte desse painel de ideias. Agradeço a vocês que ficaram até o fim e aos que tiveram que ir embora também. Eu espero que esse evento, que é a primeira vez, foi uma experiência, uma nova experiência para a gente dentro da Câmara Jovem, da capacitação, que tenha contribuído de alguma forma para vocês. E é isso, então nos vemos agora, os vereadores e vereadoras jovens, nós nos vemos na última quarta-feira do mês, na sessão ordinária jovem. E os outros estão sempre convidados a vir em todos os eventos, em todas as capacitações e sessões. Muito obrigada e até mais.